Boa noite, irmãos. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É muito bom estar com os irmãos aqui durante esses dias. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus está me dando de estar aqui com os irmãos, celebrando esse tempo na presença do Senhor, revendo pessoas queridas, conhecendo tantas outras, e vendo que esse é um lugar onde o poder de Deus tem se manifestado, e onde vidas têm sido transformadas para a glória do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por essa campanha que os irmãos iniciam nessa semana. Eu tenho entendido que o inimigo das nossas almas, ele sabe que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é indestrutível, porque Cristo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele sabe que não pode vencer a igreja, mas ele faz de tudo para, de alguma forma, diminuir a marcha da igreja. E existem duas ferramentas que ele constantemente usa na vida da igreja. Uma delas é a distração. E a distração se dá quando a gente começa a dar muita importância para aquilo que não é tão importante assim. A gente começa a brigar por besteira. A gente começa a se chatear por coisa que não tem tanto valor assim. E a segunda arma que ele sempre utiliza é a desunião. Porque ele sabe que quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, nós somos muito melhores. Não foi isso que Jesus disse lá no Evangelho de João? Que era a partir do nosso amor uns pelos outros que o mundo perceberia, creria que ele foi enviado pelo Pai. Por isso a minha oração sincera é que você que ainda não se envolveu, se envolva. Você que já está envolvido, vista a camisa, permita-se ser abençoado pelo Senhor durante esses 40 dias. Eu tenho aprendido uma coisa, irmãos: o que Deus quer fazer na igreja, Ele faz com, sem ou apesar de mim e de você. Mas quando eu tiro o meu time de campo, eu perco o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo. Por isso, o meu desafio a você, nessa noite, é que você não perca o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar. Amém, irmãos? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Eu quero fazer um pedido de desculpas ao pastor Cláudio e ao pastor Daniel. Eu disse que ia fazer uma coisa, mas vou fazer outra. E peço perdão a vocês. Como só vocês sabiam o que eu ia fazer, eu não preciso mais explicar para ninguém porque eu estou pedindo perdão. E se você é curioso, ore que o Senhor vai te dar graça para vencer a curiosidade. Eu não vou contar para os irmãos nem lá fora. Tem gente que assim, eu conto um negócio na igreja e fala assim, não vou dizer o quê? Aí lá fora chega um irmão que é informação privilegiada. Fala assim, pastor, só entre nós aqui. Eu quero dizer para você que o motivo pelo qual eu peço perdão ao pastor Daniel e ao pastor Cláudio, nem sob tortura, não adianta, eu não vou falar para vocês, mas peço perdão e creio que eles já me perdoaram. A Bíblia diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Certo dia Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, vamos para outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago. E o barco foi se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, vamos morrer. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E estes cessaram e veio a calmaria. E então lhes perguntou, onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiravam e diziam uns aos outros, quem é este que dá ordens até aos ventos e à água? E eles lhe obedecem. Vamos falar, Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra. Fala conosco neste momento, pois precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele sempre ocupou uma especial atenção no meu coração.
A história ela é autoexplicativa. Jesus entra no barco com os discípulos, e o texto vai nos dizer que enquanto eles navegavam, Jesus dormia. Eles começam a enfrentar uma tempestade e Jesus continua a dormir. E num determinado momento, eles já movidos pelo desespero, se aproximam de Jesus gritando e dizendo: Senhor, nós vamos morrer. Há uma outra passagem deste texto que diz que eles chegam a dizer para o Senhor Jesus: Senhor, será que o Senhor não se importa que nós morramos? O sentimento deles talvez naquele momento fosse de que a dor, a angústia, o problema deles era indiferente ao Senhor. E eu creio que um dos sentimentos mais difíceis da gente conviver é com a indiferença. Eu não sei se você já experimentou, às vezes acontece muito isso na relação marido e mulher. Às vezes a mulher está com uma preocupação fora do normal, não consegue dormir, e aí está lá no quarto falando. Daqui a pouco ela olha para o lado e fala assim: fulano, o que você acha? E aí silêncio. Fulano. E aí ele já está nos braços de Morfeu, já está em outra realidade. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma viagem com a Keren, e aí a gente tinha deixado as crianças em Maceió, fomos só nós dois. No meio do voo a gente pegou uma turbulência, aquela turbulência, sabe, que só a misericórdia do Senhor. O avião sacudia, pulava. Eu falei: meu Deus, esse negócio vai cair. Mas eu estava assim, vindo de uma semana, uma batida violenta, eu morto de sono, o avião sacudindo, eu ali, sabe, parecia que estava meninando aquele negócio. Eu apaguei, ela me cutucou e falou assim: Tércio, vamos orar. Eu disse: vamos orar. E ela foi, segurou na minha mão e falou assim: ora. E eu estava meio dormindo, meio acordado, e eu segurando na mão dela, comecei assim: Senhor, ora. Aí eu: muito obrigado. Silêncio. E aí ela: acorda, ora. E o Senhor: muito obrigado pelas universidades. Ela falou: que universidade? Está com a cabeça onde? A gente está aqui quase para morrer. Acorda, ora. E eu falei, não, eu vou orar. Mas o sentimento dela era esse: eu aqui morrendo e meu marido dormindo. Eu aqui sofrendo e ele roncando. E quando eu peço para ele fazer o mínimo que ele pode fazer, que é orar, nem para orar esse homem presta. Conviver com a indiferença não é fácil, mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que na verdade esse texto não quer nos ensinar sobre indiferença. Esse texto quer nos ensinar sobre algumas realidades da vida que precisamos aprender enquanto caminhamos. Algumas verdades que eu e você precisamos guardar na nossa alma enquanto caminhamos na jornada da vida. A primeira verdade que me chama a atenção nessa história é que eu e você não podemos esperar que o barco encha de água para pedirmos socorro. Perceba o que acontece no texto. A partir do verso de número 22, vai dizer que eles entram no barco, Jesus ordena que eles passem para outra margem do lago, e enquanto eles navegavam, Jesus adormece, cai um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. A ideia do texto é como se fosse acontecendo um progresso. A água vai enchendo o barco. Vai enchendo o barco. E eu posso imaginar que eles, sendo alguns deles homens do mar, talvez tivessem tentado fazer tudo. Talvez tivessem tentado redirecionar as velas. Talvez tivessem tentado tirar peso da embarcação. Talvez tivessem tentado remar de uma maneira que não conseguissem ou que não fossem dominados pela tempestade. Mas enquanto eles estavam se esforçando, o barco ia enchendo de água. Às vezes nós vemos a história da nossa vida, o barco da nossa vida enchendo d'água. E a gente está tentando dar os nossos pulos. A gente está tentando resolver do nosso jeito. A gente está tentando encontrar as nossas soluções. É o barco do casamento que vai enchendo de água.
É o barco do relacionamento com os filhos que vai enchendo de água. É a vida financeira que o barco vai enchendo d'água. E a gente está tentando resolver com as nossas forças, quando de fato o melhor que eu e você podemos fazer é clamar pela intervenção e pela ajuda do Senhor Jesus. Quanta gente, talvez aqui nessa noite, que esteja enfrentando grandes tempestades. Eu não sei da sua vida, eu não sei o que está se passando. Mas quanta gente, por vezes, achando que é autossuficiente, que pode resolver, que pode matar no peito, rolar a bola e trazer a melhor solução. Eu preciso dizer para você que você está enganado. Eu preciso dizer para você nesta noite que o melhor que você pode fazer não é ficar indo de esforço em esforço. O melhor que você pode fazer não é gastar toda a sua energia tentando resolver o seu problema. O melhor que você pode fazer é fazer como Pedro. Quando ele se encontra com Jesus no meio de uma tempestade, confunde Jesus com um fantasma. E quantas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo? Acho que aquilo é para o nosso mal, é o fim, na verdade é um novo começo. Jesus olha para Pedro e Pedro então diz assim: se é o Senhor, manda eu ir aí. E Pedro começa a olhar para Jesus e começa a caminhar sobre as águas, mas há um momento que Pedro começa a observar no vento, nas ondas, e Pedro começa a afundar. E Pedro naquele momento faz uma oração muito curta, até porque se ele fosse fazer uma oração longa, afogando já era. Mas eu fosse orar o Pai Nosso, Pai Nosso que está no grupo não dava. Morria afogado no meio. Ele simplesmente tinha que falar assim: Senhor, socorre. É interessante que Pedro sabia nadar. Como é que o senhor afirma isso, pastor? O senhor conviveu com Pedro? Se você olhar lá para o Evangelho de João, naquele reencontro de Jesus com Pedro, quando Pedro percebe que era Jesus que estava na praia, ele pula do barco e chega na frente de todo mundo. Então supõe-se que Pedro sabia nadar. Mas existem momentos na vida que o que vai fazer diferença não é aquilo que você pode fazer por você. Existem momentos na sua história que o que vai tirar você da crise, o que vai abrir novas portas, o que vai redimensionar os horizontes, não está naquilo que você já aprendeu, naquilo que você sabe, na sua experiência, mas naquilo que o Senhor e só o Senhor pode fazer por você. Por isso, seja lá qual for a área da sua vida, não fique assistindo o barco encher de água. A segunda coisa que esse texto me ensina é que quando eu e você estivermos enfrentando tempestade, vale a pena continuar confiando e lembrando daquilo que o Senhor já nos falou. O texto vai nos dizer, no verso de número 24, que eles aproximam-se do Senhor Jesus e os despertam gritando: Mestre, Mestre, nós vamos morrer. Você já foi acordado com um grito? É uma sensação horrorosa. Meu pai trabalhava, na época da vida dele, como dentista numa ambulância, lá no Rio de Janeiro. E o motorista da ambulância, Oswaldo, ele emendava plantão em cima de plantão, e às vezes, o Oswaldo dirigindo cochilava. Você imagina uma pessoa com sirene ligada e ainda cochilando. E o pessoal que estava atrás, às vezes olhava no retrovisor, ele assim, e gritava assim: Oswaldo, acorda. Ele falava: gente, que desespero. Vocês ainda vão causar um acidente. Chega aqui perto de mim e fala assim: Oswaldo, Vadinho, me acorda, mas só simples, para com esse escândalo. Os discípulos se aproximam de Jesus desesperados. E não só desesperados, eles se aproximam de Jesus dizendo que vão morrer. Eles já trazem a sentença, a palavra final. Você se lembra o que Jesus falou com eles? A palavra de Jesus foi: vamos para o outro lado. Mas naquele momento, por conta do desespero, por conta das pressões,
eles se esquecem de tudo aquilo que o Senhor já tinha falado com eles. Quais foram as coisas que o Senhor já falou com você? Porque eu creio num Deus que fala. Eu creio num Deus que se comunica com a gente. Eu creio, amados, que a Bíblia é muito mais do que um simples livro. Eu creio que ela é palavra de Deus. E quando ela é aberta, e quando ela é lida, quando meu coração é terra boa, e mesmo como a gente ouviu hoje no testemunho do Ravel, mesmo quando eu não sei nem que terra é o meu coração, a palavra de Deus fala. Deus fala com a gente. Deus dá direção, como a gente ouviu no testemunho da Rejane. Parecia loucura o que Deus tinha falado com ela. Tamanho trauma, tamanha dificuldade. Os especialistas oravam e diziam, não tem jeito. E quantas vezes, amados irmãos, quando a coisa começa a apertar para o nosso lado, a primeira coisa que nós nos esquecemos é daquilo que o Senhor já nos falou. E quando a gente se esquece daquilo que Deus já nos falou, a gente então se aproxima de Deus, por vezes com um resultado diferente daquele que o Senhor projetou para as nossas vidas. O projeto de Deus não era que eles fossem para o fundo do mar, o projeto de Deus era que eles chegassem do outro lado. Mas às vezes, irmãos, a gente, em tempos de guerra, se esquece daquilo que o Senhor falou para nós nos tempos de paz. Eu ouvi na minha adolescência, tenho buscado guardar isso no meu coração, que tudo aquilo que Deus falou para você no claro continua valendo no escuro. Tudo aquilo que Deus falou para você quando ia tudo bem, continua valendo quando vai tudo mal. Por isso, fica com a palavra. E existem momentos na nossa vida que é assim, irmãos. A vida caminha para um lado e a palavra para o outro. Lembra da história de Lázaro? Eu não sei se já aconteceu com você começar a orar por uma situação e a situação piorar. Não sei se já aconteceu isso com você. Com Lázaro foi assim, né? Lázaro só estava doente. Chama Jesus. Aí o homem morre. E Jesus manda dizer, olha, essa enfermidade aí não é para a morte não. Eu vou manifestar minha glória nesse negócio aí. Manifestação da glória de Deus. E eu tenho aprendido no reino de Deus que algumas vezes, algumas coisas antes de melhorar, às vezes pioram um pouquinho. Jesus chega lá em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias, 96 horas atrasado. Jesus se aproxima de Marta, irmã de Lázaro, e você lembra a primeira coisa que ele falou com ela? Seu irmão vai ressuscitar. Marta parece muito com a gente, porque quando ela se encontra com Jesus, a reclamação chegou antes da adoração. Ela poderia ter falado assim, Jesus, ainda bem que o Senhor chegou, louvado seja o teu nome, o Senhor está aqui, que bênção. Mas a primeira coisa que ela falou, onde é que o Senhor estava? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela foi pagando para Jesus. A murmuração chegou antes da adoração. Tem gente que é assim, gente como eu, gente como você. Reclama com Jesus, Jesus ouviu a reclamação dela, falou, mas calma, então, deixa eu te falar um negócio aqui. O seu irmão vai ressuscitar. E aí você lembra da resposta dela? Eu sei, na ressurreição do último dia. Marta aparece com a gente. Porque Marta acreditava num Deus que só podia agir ou no passado, se o Senhor estivesse aqui, lá no passado. Ou num Deus que só pode agir lá no futuro, na ressurreição no último dia. Ela não cria num Deus que tinha resposta, solução para aquele momento. E aí Jesus fala assim, Marta, presta atenção numa coisa, eu sou ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você está entendendo isso? Você crê nisso? E ela diz, eu creio. O Senhor é Filho de Deus que havia de vir ao mundo. A Bíblia diz então que Marta entra, vai até a casa e fala, Maria, o mestre chegou. Maria vai ao encontro de Jesus, se lança aos pés de Jesus, Jesus chora com Maria. Finalmente Jesus é levado até o local aonde Lázaro estava sepultado. E aí Jesus fala assim, tirem a pedra. Aí você lembra
da reação de Marta. Senhor, já se passaram 4 dias, já cheira mal. Deixa quieto. Vamos mexer nesse negócio, não? Deixa como está. Aí Jesus vira e fala assim: ô Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Marta havia se esquecido do que o Senhor tinha falado com ela. A primeira palavra de Jesus era: Ele vai ressuscitar. Mas diante de 4 dias, diante do corpo já em estado de decomposição, diante da morte que já estava consolidada, ela fala assim: Senhor, vamos deixar isso para lá. Quais são os momentos na sua vida em que você tem se esquecido do que Deus já te falou? Quais foram as promessas que Deus já fez para você? Porque, amados irmãos, eu creio, sincero e honestamente, que ao ponto que Deus trata conosco na coletividade, como igreja, como corpo, como comunidade, Deus também trata conosco na individualidade. Deus trata conosco no tete a tete. Deus trata conosco pessoa a pessoa. E por vezes o desespero toma conta da nossa alma, não porque Deus não nos tenha dito algo, mas porque nós nos esquecemos daquilo que Ele já nos falou. Algum tempo atrás, há muitos anos atrás, eu ouvi o meu pastor pregando, o pastor Sebastião Ferreira, tio do pastor Cláudio. Ele falava sobre Jesus no deserto sendo tentado. Ele falava como é que a gente toma decisões quando a única voz que a gente ouve é a voz do inimigo. Quando você está sozinho no deserto e a única voz que você ouve é a voz da oposição. Ele disse: a gente toma decisões quando Deus não fala a partir daquilo que Deus já nos falou. Aí no deserto o pai não disse nada ao filho, mas o filho toma as verdades que o pai já tinha dito, que estavam na palavra do pai, e vai vencendo a tentação. Está escrito, está escrito, está escrito. O que Deus já falou com você? Mas esse texto termina com uma pergunta que sempre me intriga. A pergunta é: onde está a vossa fé? Percebam, irmãos, Jesus não perguntou se eles tinham fé. Perguntou aonde estava. Porque deixa eu ser sincero com você, eu creio que todo ser humano é dotado da capacidade de crer. Todo ser humano. A Bíblia vai dizer que fé é prova do que eu creio, certeza do que eu espero. Você chegou aqui hoje, você não verificou se esses bancos estavam bem pregados, se tinham parafusado bem os bancos. Você entrou aqui, viu o banco, falou: esse negócio é para sentar. Sentou. Você acreditou que esse banco ia sustentar você. Você que de repente almoçou fora hoje, você chegou num restaurante, ou chegou aqui no nosso churrasco, e você perguntou assim: isso é o quê? E a pessoa falou: isso é a carne tal. Você não pegou ali um pedaço daquela carne, levou no laboratório, faz uma análise aí. Quero saber que negócio é esse que estão dando para a gente. Simplesmente acreditou. Você entra num ônibus, está lá, tal lugar, você nunca foi lá, chegou para o condutor e falou assim: por favor, sua habilitação, atestado de sanidade mental. Vai que é um doido, fugiu do hospício, sequestrou o ônibus, eu estou lá dentro. Não, você entrou ali, sentou e acreditou. O mesmo você faz num avião. Eu acredito que a pessoa tem que ter mais fé para acreditar que Deus não existe do que para acreditar que Ele existe. Irmãos, camarada, para acreditar que essa complexidade, essa beleza que é o mundo, essa máquina perfeita que é o corpo humano,
foi obra do acaso. Camarada, eu não acredito nem que esse relógio que está no seu pulso, nem esse sistema simples aqui, que é esse celular, eu não acredito nem que isso seja obra do acaso. Podia ficar 6 bilhões de anos aqui, misturando uma coisa com a outra, batendo para lá e para cá, nunca ia chegar nesse nível de organização. Ariano Suassuna, ele tinha um vídeo dele que rodava na internet, dele com um grampo, com um pegador de roupa. E ele dizia assim: nunca no mundo que um macaco ia construir um negócio desse. Não vou nem falar da 9ª Sinfonia de Beethoven, só vou falar desse negócio aqui. A pessoa tem que ter mais fé para acreditar que tudo isso aqui é obra do acaso. Semana eu conversava com um amigo, ele não, foi uma grande explosão. Eu disse: a explosão explica a expansão, mas quem apertou o botão? Eu falei: eu não sei, foi um ser superior, foi não sei mais o que. Eu falei: pois é, rapaz, é isso aí. Se você me disser quem apertou o botão, eu sei. A questão não é se você acredita ou não, porque eu sei que você tem fé. Eu sei que você acredita num monte de coisa. Você acredita num monte de coisa. A pergunta de Cristo não foi: vocês têm fé? A pergunta de Cristo foi: onde está a sua fé? Eu preciso dizer para você que se a sua fé estiver em qualquer outro lugar, que não na pessoa de Jesus, mais cedo ou mais tarde, você vai se frustrar. O único que não falha, que não abandona, que não frustra, que sempre cuida, que sempre ama, que está com a gente aqui na terra e depois, quando aqui a nossa caminhada se encerra, nos recebe de braços abertos no céu. O único que faz isso é o Senhor Jesus. Logo que cheguei em Maceió, eu fui visitar o pastor que me antecedeu na primeira igreja, pastor Rogério Scheidegger, e ele estava lutando contra uma grave enfermidade, um câncer muito agressivo. Eu lembro que um dia fui à Santa Casa de Misericórdia, onde ele estava hospedado, e entrei no apartamento em que ele estava, me assentei ao seu lado e falei: e aí, pastor, como você está? E ele disse: Tércio, a viagem mais difícil do homem é aquela em que ele tem que encarar a sua finitude. Nós sabemos aqui que todos nós estamos na fila invisível da morte. Todos nós. E quando cantar um número não adianta, é a única fila que ninguém quer furar, né? Ninguém quer furar. Fila do churrasco, eu estava vendo, pessoal, ali, não sei. Mas essa fila, ninguém quer furar. E quando cantar o seu número 470, não adianta, não, leva fulano, não, aí não tem para onde correr. Ele falou: é complicado a finitude. Ele começou a falar algumas realidades. Ele disse: olha, dentro de um mês meu filho vai casar e eu não sei se eu vou estar vivo para ver. Muito provavelmente eu não vou ter a oportunidade de jogar um dia bola com o neto. Muito provavelmente vai acontecer tanta coisa na vida da minha família, na vida da igreja, e eu não vou estar aqui para assistir. Ele disse: é assustadora a ideia de ser esquecido. E eu falei assim: e como é que o senhor está diante disso tudo? Eu nunca vou me esquecer da resposta dele. Ele, com muita fragilidade, mas com muita convicção, abriu um sorriso de canto a canto e disse assim: eu estou em paz. Porque quando o dono do mar viaja no barco com a gente, a chegada do outro lado é segura. O dono do mar viaja no barco com a gente. A minha pergunta é: onde está a sua fé? Eu não estou perguntando se você é religioso. Eu não estou perguntando se a sua fé, se você acredita ou não em Deus, se você acha que tudo só tem validade o que é cientificamente comprovado.
Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo para você, o que eu estou perguntando para você é o seguinte: eu sei que você crê. A minha pergunta é: em quem você crê? Qual é o alicerce da tua vida? Sobre o que você constrói a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, a sua esperança de futuro. Se for em qualquer outra pessoa que não no Senhor Jesus, você está construindo sobre areia movediça. E nessa noite, Deus, que tanto te ama, Ele criou esse encontro aqui como pretexto para dizer para você que Ele quer a partir de hoje ser o seu Deus. Quer a partir de hoje participar da sua vida. Quer a partir de hoje conduzir a tua história. Ele quer a partir de hoje que você pegue a chave, entregue para Ele e diga assim: pode dirigir. E a minha oração é que você não resista à voz de Deus. Você nessa noite entende que precisa de Jesus e deseja colocar a sua fé em Jesus? Se esse é o seu desejo, vamos orar. Quero convidar a igreja a baixar a sua cabeça, para que todos fechem os seus olhos. E nós vamos orar nesse momento. E eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples para você. Uma pergunta que a propósito não é minha. É uma pergunta do Senhor Jesus. Onde está a sua fé? E agora quero lhe fazer uma proposta. Nesta noite, você quer colocar a sua fé em Cristo Jesus? Nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus? Nessa noite você entende que precisa de Jesus e deseja recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, como dono da sua vida. Esse é o seu desejo, essa é a sua necessidade. Se é isso que você quer fazer, aí no seu lugar, eu vou convidar você a fazer uma oração comigo. Você não precisa fazê-la em voz alta, mas no silêncio do seu coração, faça comigo esta oração. Se nesta noite você entende que precisa de Jesus e decide colocar a sua fé em Jesus, entregar a sua vida a Jesus, se este é o seu desejo, ore comigo assim aí no seu lugar. Querido Deus, obrigado pelo teu amor. Eu reconheço que sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro o meu coração e eu convido Jesus Cristo a entrar. Senhor Jesus, entra no meu coração. É em teu nome que eu oro. Amém. Mantenha sua cabeça baixa, olhos fechados. Eu vou abrir meus olhos para que eu possa te ver. Se você fez comigo esta oração dizendo assim: pastor, eu nesta noite quero colocar a minha fé em Jesus. Eu preciso de Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Aonde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Levante a sua mão. Se você fez comigo esta oração, entregando nesta noite a sua vida a Jesus, levante a sua mão e logo depois você pode abaixá-la. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Há mais alguém? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que hoje quer entregar a sua vida a Jesus, reconhece que precisa de Jesus, quer colocar a sua fé em Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Pela fé, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Algumas pessoas por vezes me dizem assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, mas quando eu entregar, eu quero entregar de vez.
eu tenho que resolver uns problemas na minha vida e depois eu vou. Eu sempre digo a essas pessoas, quando você fica enfermo, você se cura para ir ao médico, ou enfermo como está, vai procurar socorro? Venha do jeito que você está a Jesus, e Ele vai cuidar de você. Ah, mas alguém, levante a sua mão, eu quero orar por você. Levante a sua mão pela fé. Diz assim, pastor, eu quero entregar minha vida hoje a Jesus. Pela fé. Pode levantar a sua mão em nome de Jesus. Talvez você esteja afastado dessa igreja ou de outra igreja, mas hoje Deus está falando com você. Você precisa voltar para Jesus. Você está afastado e hoje quer retornar para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Pode levantar a sua mão bem alto e nós vamos orar pela sua vida. Levante a sua mão. Pastor, eu estava afastado, mas hoje eu quero voltar para Jesus. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que hoje quer dizer, pastor, eu quero voltar para Jesus? Levante a sua mão. Se hoje você deseja ter um encontro com Jesus, Jesus é real. E Ele tem poder para fazer diferença na sua vida, na sua história. Não importam os caminhos que você percorreu até hoje, Jesus é real. Ele pode fazer algo novo na sua história. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você entende que precisa de Jesus? Aí no seu lugar, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Ah, mais alguém? Você está afastado e hoje quer retornar? Levante a sua mão. Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a igreja de Cristo. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Ah, mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão. Pastor, hoje eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso voltar para Jesus. É possível que na sua família todos sirvam a Jesus. Só falta você. Há uma esposa que ora por você. Há um marido que ora por você. Há uma mãe que ora por você. Filhos orando por você. E quem sabe não é este o dia que a sua casa vai poder dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Só falta você. Nessa noite, eu creio que Deus quer completar a obra de salvação no seu lar, na sua casa. Há alguém nessa situação aqui e queira dizer assim: pastor, eu quero, para que toda a minha família sirva ao Senhor. Só faltava eu, pastor, mas eu não vou mais resistir. Eu me entrego a Jesus nesta noite. Se esse é o seu desejo, levante a sua mão e eu quero orar por você. Levante a sua mão. Pode levantar pela fé. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você que levantou a sua mão, olhe para mim aqui, por favor. Vocês que levantaram as mãos, olhem aqui para mim. Eu vou estar aqui com o pastor Cláudio. Nós queremos abraçar e orar por vocês. Nós não queremos constranger vocês de forma alguma. Aqui neste local, não tem ninguém que seja grande, poderoso, tal. O único que é grande e poderoso é o dono da casa, é o Senhor nosso Deus. Então nós vamos ficar todos em pé neste momento. Você que levantou a sua mão, por gentileza, sai do seu lugar, vem aqui para nós orarmos juntos. Venha, pode vir, venha. Peça licença à pessoa que está ao seu lado. Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sento meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás, tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus. Você que levantou a sua mão, venha, nós queremos orar por você, pode vir. Sendo meus dias bons, venha. Ou se forem maus, tu comigo estás. Eu vou pedir para o pastor Tess, ele colocou o microfone nas minhas mãos, mas eu vou devolver para ele orar por vocês. E para ele orar por você.
que ouviu o recado de Deus, tomou uma decisão, talvez não veio aqui à frente, mas nos procure no final do culto para a gente anotar o teu nome, orar por você e estarmos viabilizando e ajudando você no conhecimento de Deus, no crescimento da sua fé. Então o pastor Tércio vai fazer essa oração por vocês. Vocês estão lá no cantinho, vem aqui, só aqui pertinho da gente. Ele chega aqui e vai orar. Pastor Tércio, faz essa oração, por favor. Deus, nós louvamos o teu nome, porque essa noite é noite de festa no céu, noite de festa na tua igreja. Sela, ó Deus, cada uma destas vidas com teu Espírito, que eles jamais olhem para trás, que fiquem firmes contigo, e que esta igreja possa abraçá-los, acolhê-los e ajudá-los a seguirem em frente. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.